falta algo na nossa vida, porque eu me incluo nisso, às vezes por conta de um detalhe, que é muito importante. Porque a gente vê esse versículo e as pessoas focam muito no nada me faltará. Só que às vezes nós esquecemos de fazer do Senhor o nosso pastor. E quando nós declaramos que o Senhor é o nosso pastor, nós estamos declarando que nós somos dependentes dele. E pastor é aquele que cuida, é aquele que dá direção, é aquele que provê. E esse versículo está escrito na Bíblia não para a gente olhar e falar, ai, que bonitinho, né? O Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Mas sim para a gente viver no nosso dia a dia. E o que o Senhor espera de nós é que nós venhamos viver esse versículo, não apenas falando, mas sim declarando com atitudes, com ações. E todas as vezes que você separa o seu dízimo, você separa a sua oferta, você vem até aqui o altar e você entrega ao Senhor, você está declarando, não só com palavras, mas com ações e com atitudes, que você é dependente dEle. Então, o que o Senhor espera de nós hoje, essa noite, é que nós venhamos entregar tudo. Porque quando nós somos dependentes, quando a gente confia, quando a gente entrega, a gente não tem medo, talvez, será que vai faltar? Será que as contas vão bater? O pastor fala pra gente dar dízimo. Eu não dou dízimo. Gente, parece besteira, até a Sabrina falou ontem, mas dízimo é algo bem espiritual mesmo, que nem eu sei explicar. Mas eu falo com convicção própria, porque eu já vivi isso. De quando eu separava o meu dízimo, quando eu entregava o meu dízimo, soberjar e não faltar nada e ser bênção. Mas todas as vezes que eu esquecia de entregar o meu dízimo, parece que, gente, faltava tudo e eu ficava, meu Deus, ficava desesperada. E aí, isso é fato quando o Senhor fala, provai-me nisso, provai-me nisso. Então, talvez, se hoje você está aqui nessa noite, talvez você já é de igreja há muito tempo e você não é um dizimista, faça a prova do Senhor. E mostre ao Senhor o quão você é dependente dEle. Porque sim, se você fizer dEle o seu pastor, nada vai te faltar verdadeiramente. Então eu quero que nesse momento você pegue aí o seu dízimo, pega a sua oferta, levanta bem alto aí. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, como igreja, e nós apresentamos ao Senhor, meu Deus, os nossos dízimos, as nossas ofertas. Senhor, em nome de Jesus, receba, Senhor, o nosso amor, receba o nosso coração, porque não é sobre dinheiro, mas é sobre dependência do Senhor. E se porventura tem alguém aqui, Senhor, que ainda não é dependente do Senhor, que em nome de Jesus, Senhor, venha tratar o coração, Senhor, e que a partir de hoje, meu Deus, nós possamos viver verdadeiramente dependentes de Ti em todo o tempo, em nome de Jesus. Traga seu dízimo até aqui à frente. A supervisora Roberta está ali com a maquininha, também, se precisar fazer. Temos o nosso QR Code do Pix. Quero chamar um supervisor que eu admiro muito. Ele é bênção e eu tenho certeza que o Senhor vai falar através da vida dele aos nossos corações. Supervisor Jefferson. Se for para Jesus, tem que ser mais forte. Agora sim. Ele é o único digno de toda honra, de toda glória. É um prazer estar aqui nessa noite de quarta-feira. Alguns falam, quem é esse rapaz aí, né? Cara de traquina. Alguns não me conhecem, vou me apresentar aqui. Sou supervisor da Comunidade Avivamento em Cristo há 8 anos.
Tive o privilégio de estar hoje com vocês aqui trazendo uma palavra, tá? E a palavra é um pouco diferente do temas tradicionais que você conhece, que é sobre compromisso. No final da ministração vocês vão entender, né, essa história juntando com o tema de compromisso, tá bom? Pode colocar para mim, por favor, o tema de hoje? Cuidado que não tem fim. Muitos pastores, muitos presbíteros, supervisores falam que para que a ministração seja fluida, ela tem que falar primeiramente com o pregador. E essa palavra ela veio de encontro a mim. Quando saiu a escala de ministrações do mês de abril, eu não tinha associado, né, a ministração com o término das casas de paz. Mas aquilo que Deus colocou no meu coração, eu tenho que compartilhar. Igual o pastor Michel fala, que muitas vezes temos que sair daquela liturgia, né, daquele processo, né, e deixar Deus nos usar, nos levar para aquilo que Ele quer falar comigo. E eu tenho certeza que da mesma forma que Ele falou comigo, Ele vai falar com pelo menos uma pessoa. A mesma forma que vocês entraram hoje nessa casa de oração, não vai ser a mesma forma que vocês vão sair. Isso eu te garanto, porque o Espírito colocou isso no meu coração, e Ele vai colocar no coração de vocês também. Então, como hoje, desde o começo, estamos falando de Salmos, então eu vou dar continuidade em Salmos. Peço que vocês fiquem em pé, por favor, para que vocês acompanhem a leitura desse livro de Salmos. Está lá em Salmos 121. Eu peço que vocês leiam ele bem devagar, né? Eu vou ler aqui, vocês vão acompanhando a leitura comigo, porque esse salmo tem que nos acompanhar na nossa jornada de fé. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? Repete comigo: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés tropecem. O seu protetor não cochilará. Certamente, o protetor de Israel não cochila nem dorme. O Senhor é o seu protetor. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia, o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Pai, que essa palavra, ela venha penetrar como uma flecha em nossos corações, para que nós possamos entender o que esse salmo quer dizer para nossas vidas, para nossa jornada de fé. Nessa palavra, Pai, o Senhor faz promessas, as chaves para a nossa vida, para a nossa família, que possamos, de fato, meditar nessa palavra todos os dias. Os dias maus irão chegar, mas o Senhor poderia ter falado qualquer outra coisa, mas o Senhor fez uma promessa para os seus filhos, que seja uma noite onde possamos entender aquilo que o Senhor prometeu e aquilo que o Senhor é fiel para cumprir. Pai, usa-me, Senhor, como um canal de bênçãos essa noite, que não seja o seu servo falho, o pecador Jefferson que esteja aqui nesse púlpito, mas que seja o seu Espírito Santo que me esteja guiando, que o Senhor venha desagravar os ouvidos dos seus filhos que estão aqui, que o Senhor venha tirar todas as distrações, para que eles estejam conectados com a palavra que está vindo diretamente do seu trono. Pai, eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, por favor. Irmãos, essa palavra de Salmos 21 é uma palavra de peregrinação, onde Davi, ele está indo em direção a Israel, em direção a Jerusalém.
E por essa passagem, por onde ele vai, tem o monte. E essa passagem que ele fala, fazendo os estudos, nos montes eram repletos de animais, ladrões, saqueadores. Então naquele momento, quando o povo judeu, eles estavam indo a Jerusalém, eles iam sempre louvando ao Senhor através dos salmos. E essa palavra, ela tem muitas chaves, muitas viradas, muitas promessas que Deus está dando para os seus filhos. Só que Deus, ele não precisava prometer nada para nós. Ele podia falar, se der, que nem diz o Samuel, eu faço. Se não der, eu não faço. Mas ele prometeu. Esses Salmos 121, ele vai sustentar a nossa jornada de fé, a nossa jornada de caminhada em rumo à eternidade. Ele fala o seguinte, eu vou falar em versículos e versículos para que a gente possa construir uma história. Nos 2 primeiros versículos ele fala, elevo meus olhos para os montes. Só que naquela época, nos montes, aquela cultura, eles faziam deuses pagãos, deuses de todas as etnias, porque muitos povos passavam por esses montes. Então, naquele momento de aflição, quando a pessoa não conseguia crer em nenhum Deus, ela poderia escolher qualquer Deus, e pedir àquele Deus para que desse um suspiro, um fôlego, para que ele pudesse passar por aquele vale de montes. E geralmente, no calor, o deserto, ele faz muito, mais ou menos 50 graus, imagina aquelas pessoas passando fome, morrendo de sede, pessoas querendo saquear, matar elas, e aí para onde ela vai olhar? Só que, quando Davi, o salmista Davi, ele olhou para o monte, ele viu um monte de deuses pagãos, um monte de coisas, que ali não estava o socorro dele. Só que acima do monte tem o quê? Vem um céu. Acima de monte está o céu. O céu é onde o nosso Senhor está. À direita está Jesus Cristo. E ele falou, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. E se a gente voltar um pouco a passagem, lá em Gênesis, ele fez através da palavra. Então, através da palavra que é liberada no altar, casamentos são restaurados, vidas são restauradas, pessoas saem da droga, pessoas saem da pornografia. Só que muitas daquelas pessoas colocavam expectativas em outros deuses, em outras pessoas. Em quem você está colocando as suas expectativas hoje? No TikTok? No Gemini? Em quem? Será que essas coisas que vocês estão colocando a expectativa vai tirar você do dia mal? Muitas vezes a gente fala para o vizinho, fala para a amiga no WhatsApp, mas não tem a coragem de ajoelhar, de fechar a porta do seu quarto e colocar todas as suas expectativas nele, que através de uma palavra lançada pode mudar a sua vida. Então, nesse momento, Deus, ele olha para Davi e fala, esse é meu filho que entendeu o propósito. Ele não está colocando a expectativa em qualquer coisa, em qualquer lugar. Vocês lembram a passagem onde Moisés foi ter um momento a sós com Deus? Momento de oração, onde ele foi buscar instrução. E o povo, muitas vezes nós ficamos ansiosos por uma resposta rápida de Deus. Deus, ele não é Gemini que você manda uma pergunta e ele responde de forma imediata.
Ele não é o Google, gente, calma. Então Moisés subiu ao monte para falar com Deus, teve aquele momento, né, de mesa com ele, e na hora que ele desce, o que o povo está fazendo? Queimou todos os ouros e fez um bezerro de ouro para adorar. Qual é o bezerro de ouro que está na sua mesa hoje? Qual o bezerro de ouro que vocês estão escutando, que vocês estão adorando? Muitas vezes a gente fica um mês, final de ano, fecha a igreja por uma semana, vocês começam a adorar outros deuses, as pessoas começam a adorar outros deuses de ouro, esquece daquilo que foi ministrado ao decorrer do ano. Rafa, Cíntia, Fabiano, Roberta, os pastores ministrando com jovens, com casais, e joga tudo fora, porque tem ansiedade, tem uma necessidade de ter a resposta rápido. Eu não consigo compreender, o pastor até brinca, eu sou um mau pastor, porque eu prego, passou 2 semanas, a pessoa está em outro mundo, o que está acontecendo? Eu acho que tem que derreter esse bezerro de ouro de novo, fazer o caminho de volta, e começar a ter dependência de Cristo. Essa semana eu estava estudando, eu vi uma frase do Billy Graham que falou o seguinte: as causas das nossas ansiedades é colocar as nossas expectativas em coisas menores do que Deus. Apareceu um cara ali que ofereceu uma proposta de emprego. Não, se esse cara conseguir essa vaga de emprego, eu vou dar um presente para ele, vou dar uma camiseta para ele. Mas você esquece de falar que vai abrir as portas é Deus. Ele foi só apenas um instrumento usado por Deus. E a gente fica ansioso. Qual que é o seu bezerro? Onde está colocando a sua expectativa? O meu marido, ele não está na igreja, ele está afastado. Você começa a falar com a sua mãe começa a inflamar o seu casamento, você briga com o seu marido, depois você faz as pazes, a sua mãe fica feia na foto. Por que você não fala com Deus? Coloca expectativa nele. Quando a gente casa, somos um só, é formada uma outra família. Compartilha com aquele que tem a chave, que vai dar acesso para você poder abrir a porta do coração do seu marido, através de oração, onde o Espírito Santo vai incomodar ele. Não é pelas nossas forças, não é pelo meu intelecto, não é pelas minhas forças. A minha expectativa tem que sempre vir dele, sempre dele, porque o meu socorro vem do céu, aquele que fez o céu e que fez a terra. O salmista, ele tinha inúmeras opções, mas ele olhou para cima do monte. Qual que é o monte que está atrapalhando a sua vida hoje? Situação financeira? O filho nas drogas? O casamento que está em ponto de falência? Muitas vezes a gente dá mais atenção para o monte do que quem está acima do monte. Muitas vezes a gente coloca muita dificuldade para o gigante, para quem tem uma aliança com aquele que vai derrubar o gigante. Muitas vezes a gente coloca expectativa em coisas que vai nos preocupar, lançar fora toda a ansiedade. Muitas pessoas, lá no Salmo 20, versículo 7 fala: alguns confiam em carros e em cavalo, mas nós confiamos no nome do Senhor Jesus, o nosso Deus. Para de dar expectativa para aquela pessoa que deu esperança para você. Aquele que dá esperança se chama Jeová Rafé, Jeová Jirê, aquele que cura, aquele que restaura, aquele que é o início, que é o fim, aquele que foi como cordeiro ao matadouro, que levou o meio e os seus pecados com ele, porque o socorro vem dos céus, meu irmão, a nossa provisão é ele, o nosso refrigério é ele. Para de ficar colocando coisas no Instagram, direitinha no Facebook, no Orkut, gente, para com isso, a Ju deu risada, na época do Orkut,
Para com isso, porque o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus através de uma palavra. Toda pessoa que cria algo, ela tem autoridade sobre aquilo. Eu sou criatura de Deus, mas ainda muitas pessoas não são filhos, porque não aceitaram Jesus como o único suficiente Salvador. Quando Steve Jobs, ele fez o primeiro protótipo do iPhone, ele não perguntou para o iPhone o que ele queria ser. Você vai ser o melhor smartphone. Então cada pessoa tem um propósito. Dona Vilma tem um propósito para servir com excelência. O Fernandão, Dona Raquel, Fabiano tem um propósito para cuidar dos casais. O Rafa e a Cíntia, um propósito para cuidar dos jovens. Nem todos serão pastores, nem todos serão bispo. Carolzinha tem uma voz maravilhosa, tem um propósito para abrir o céu, para que a gente venha nos distrair, para que a gente venha tirar todas as distrações. O pessoal da mídia tem outro propósito. Então nós fomos criados para ter um propósito. Então, quando nós fomos criados, ele já sabia, antes mesmo da nossa geração, qual seria o nome, seria Jefferson. Antes mesmo da minha mãe saber que seria Jefferson. Mesmo que minha mãe me chamasse de Gerson, nunca me chamou de Jefferson, mas tudo bem, Gerson, eu atendia ela. Imagina um baiano falando Jefferson, é muito difícil, gente. Gerson, vem aqui, eu ia lá. Então todos nós temos um propósito. Então, da mesma forma que o Criador, ele exerce soberania sobre a sua criatura, sobre a pessoa que ele criou, é da mesma forma Deus conosco. Tem aquela passagem que ele fala, se eu falar agora para os montes se jogar no mar, ele vai se lançar no mar. Porque quando a gente lança uma palavra, ela tem poder. E esse poder, Jesus deixou conosco. Então, gente, cada um de nós temos um propósito. E isso está no nosso DNA, mesmo que você não saiba qual que é o seu propósito. Só de você convidar uma pessoa para o culto, você já está evangelizando, meu irmão. Mesmo que você não esteja exercendo nenhuma função ministerial, convida. As pessoas vão ver esse Deus que você serve através do seu comportamento, através das suas atitudes. Eles vão começar a enxergar Cristo em você. Eles vão falar, esse cara parece com Cristo. Da mesma forma, Jesus, quando foi levado para o Getsemane, Pedro, você anda igual a ele, você fala igual a ele. Monique, você fala igual a Jesus, você exala o perfume de Jesus. As pessoas vão entender ao Deus que você serve. Então, esse propósito, ele está de forma em muitas pessoas ali, escondidinha, mas começa devagar, começa vindo para os cultos, começa a dar bom testemunho de vocês, porque tudo que é natural, ele vai se submeter às ordens de Deus. Lázaro, vem! Ele estava morto, fedendo, ele obedeceu à voz daquele. Da mesma forma, quando Deus falou para Moisés, manda abrir o mar. É possível esse vale de ossos secos ter vida novamente, Rafa? É possível, porque ele lançou uma palavra. E no meio dessas nossas turbulências, desses nossos montes, desses nossos desafios, que é desemprego, que é problema familiar, que é filho nas drogas, vai ter sempre uma pessoa que vai estar com você em todos os momentos, porque Deus, Ele não vai nos livrar dos problemas, não vai,
Ele não poupou José por ser vendido por seus irmãos. Não. Ele não poupou Daniel para ir na cova dos leões. Ele não poupou Sadraque, Mesaque, Abednego ir para a fornalha. Ele não poupou Jesus Cristo para morrer por mim e por você. Mas uma coisa que eu digo, independentemente dos montes que vocês estão vivendo, Ele vai estar comigo e com vocês em todos os processos. Ele vai estar abrindo a boca dos leões para que Ele não venha morder você. Ele vai estar no meio da fornalha com vocês. Ele vai estar no mar, segurando para que vocês venham passar por esse processo. Ele vai estar com vocês dentro do processo, mas Ele não vai nos tirar de passar pelo processo. O processo que fez José um grande governador. Senhor, eu estou passando por uma prova, o que é que eu fiz? Para de perguntar o que você fez. Para que, Senhor, eu estou passando por esse processo? É para que a glória dele seja manifesta na sua vida, através do seu testemunho. É por isso que Ele permite que nós passamos pelo processo, mas Ele vai estar conosco em todos os momentos. Eu não sei como que vocês entraram aqui hoje. Será que hoje é meu último culto? Eu estou cansado da igreja, estou cansado da minha família, estou cansado do trabalho, vou pedir demissão. Calma, abençoado, calma, Deus está com você. Deus está com você. Não fique aflito. O versículo 3, Ele não permitirá que teus pés vacilem. Aquele que te guarda não se descuida. Deus não vacila. Ele cuida de cada um de nós 7 dias por semana, 24 horas. Ele está zelando por mim e por você todos os dias. Quando Ele fala, Ele não vai permitir que você vai tropeçar, Ele vai mandar o Espírito Santo. Ei! Você tem certeza que você vai falar isso? Eu sou assim mesmo, o que vem na cabeça eu falo e pronto. Calma, irmão. Você não conhece aquele cara gente boa, o Espírito Santo, que vai discernir você de falar uma coisa ou outra? Depois que a gente se converte, tem que parar com esse velha mania de falar, eu falo o que vem na cabeça e acabou. Não, isso é discernimento do Espírito Santo. Esse velho homem ficou lá para trás, quando vocês passaram no encontro. Agora é respirar. Eu falo para o Enzo, ele fica meio bravo, dá umas crises de vez em quando nele, né? Meu filho é autista. Cheira a florzinha e assopra a velhinha, filho. Cheira a florzinha e assopra a velhinha. Ele começa a ficar calmo. Você está no escritório, o seu gerente deu uma invertida, vou mandar e-mail para ele agora. Aí, calma, deixa na caixa de rascunho. Lê de novo depois 1, 2, 3 vezes. Quantas vezes já não fiz isso, gente? Nosso pastor é muito exigente, né? Para que a gente seja cada vez melhor. Ele manda alguma mensagem, eu começo a digitar. Calma, Jefferson, cheira a florzinha e assopra a velhinha. É assim. Quantas vezes a Dani está invertida em mim, eu falo, eu prefiro ser feliz do que ter razão. É isso. Então, acalma o nosso coração. Deus, Ele não vai poupar a gente de passar pelos processos. Mesmo amando Davi, Ele deixou Davi ser perseguido. Ele amando José, deixou José ser vendido, ser caluniado, ser preso. Da mesma forma, Ele não poupa nós de passar pelo processo. Por quê? Para que nós sejamos dependentes dEle. Para que nós sejamos dependentes dEle. Antes de entrar para a igreja, eu sempre via uma imagem na praia onde tinha 2 pegadas, 4 pegadas, né? E aí eu pesquisando ontem e hoje, é uma crônica. O homem, ele começa a questionar Deus.
foi orar, começou a questionar Deus. Deus, quando eu estava próspero, sempre via 4 pegadas, sempre o Senhor do meu lado. Quando eu consegui meu primeiro milhão, estava lá, 4 pegadas, sempre o Senhor do meu lado. Quando eu consegui a minha família, eu sou sempre do meu lado. Agora que eu estou passando pelo deserto, passando por uma dificuldade, eu só vejo as minhas pegadas. Aí Deus falou para esse homem: filho, essas não são as suas pegadas, essas são as minhas pegadas, porque eu estou te carregando no colo. Eu nunca vou deixar você, eu nunca vou abandonar você, filho. Eu fiz uma promessa para você, por onde você estiver, eu estarei lá. O 4º versículo aqui, que ele fala, pode colocar no 4º versículo para mim, por favor, 4º ou 5º, de Salmo 121. O próximo, é isso aí. O Senhor é o seu protetor, o Senhor é a sombra à sua direita. Quando a gente fala de sombra, a sombra, eu estou refletindo algo que está próximo. A sombra aqui está fraca, mas atrás, né? Sombra bem fraca. Para que a gente possa ter uma sombra, tem que ter uma luz muito forte perto da gente. Se a gente olhar esse